Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos aqui trabalhando o PET. O que é o PET? O Plano de Estudos e Doutorados, elaborado pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, né, para para os estudos remotos, né, nesse tempo de pandemia e nesse ano de 2020. Nós estamos aqui trabalhando o PET 6, na semana 1. A série é o segundo ano do ensino médio, né? A de nossa disciplina é a filosofia, certo? E eu sou o professor Patrick Rocha, esse mesmo que fala com vocês. Um grande abraço, tudo de bom para vocês. Tá? Eu vou pedir para que você curta e inscreva-se no meu canal, tá? Para dar uma força para o nosso canal educativo, nosso canal que valoriza a educação. O texto de hoje é sobre Diógenes, o filósofo Diógenes. Então vamos lá. Diógenes já dizia o seguinte: os piores escravos são aqueles que estão constantemente servindo às paixões. Diógenes de Sinope, 404 ou 412 a.C., morreu em 323 a.C., também conhecido como Diógenes, o Cínico, foi um filósofo da Grécia Antiga. Os detalhes de sua vida são conhecidos através de anedotas, tipo piadas, entendeu? Especialmente as reunidas por Diógenes Laércio em sua obra Vidas e Opiniões de Filósofos Eminentes. Diógenes levou ao extremo os preceitos cínicos de seu mestre Antístenes. Foi o exemplo vivo que perpetuou a indiferença cínica perante os valores da sociedade da qual fazia parte. Desprezava a opinião pública e parece ter vivido em uma pipa ou barril. Reza a lenda que seus únicos bens eram um alforje, um bastão e uma tigela, que simbolizavam o desapego e a autossuficiência perante o mundo, sendo ele conhecido também como pejorativamente como Quinos, o cão, pela forma como ele vivia. Não? Então ele é conhecido como cão. Existe a lenda de que ele vivia dentro de um barril, né? Igual o Chaves, né? Mas ele é diferente. Ele vivia dentro desse barril aí. A felicidade, entendida como autodomínio e liberdade, era a verdadeira realização de uma vida. Sua filosofia combatia o prazer, o desejo e a luxúria, pois isso impedia a autossuficiência. A virtude, como em Aristóteles, deveria ser praticada, e isso era mais importante que as teorias sobre a virtude. Então ele falava que a gente deveria praticar as virtudes, e não só pensar sobre elas e comentá-las. Diógenes é tido como um dos primeiros homens, antecedido por Sócrates com a sua célebre frase: não sou nem ateniense nem grego, mas sim um cidadão do mundo. A afirmar: sou uma criatura do mundo, cosmos, e não de um estado ou cidade, polis particular, manifestando assim um cosmopolitismo relativamente raro em seu tempo. É uma visão cosmopolita, né, que, ou seja, eu sou cidadão do mundo, não pertenço a Minas Gerais, a São Paulo, ao Rio, ao Ceará. Não, eu pertenço ao mundo, nem ao Brasil. Essa era a visão que ele tinha. Muitas anedotas sobre Diógenes referem-se ao seu comportamento semelhante ao de um cão, e seu elogio às virtudes dos cães. Não é sabido se o filósofo se considerava insultado pelo epiteto canino, e fez dele uma virtude, ou se ele assumiu sozinho a temática do cão para si. Os modernos termos cínico e cinismo derivam da palavra grega kínicos, a forma adjetiva de kinon, que significa cão. Diógenes acreditava que os humanos viviam artificialmente de maneira hipócrita e poderiam ter proveito ao estudar o cão. Este animal é capaz de realizar as suas funções corporais naturais em público, sem constrangimento. Comerá qualquer coisa e não fará estardalhaço sobre em que lugar dormir. Os cães, como qualquer animal, vivem o presente, sem ansiedade, e não possuem as pretensões da filosofia abstrata. Somando-se ainda essas virtudes, estes animais aprendem instintivamente quem é o amigo e quem é o inimigo, diferentemente dos humanos, que enganam e são enganados uns pelos outros. Os cães reagem com honestidade frente à verdade. A associação de Diógenes com os cães foi rememorada pelos coríntios, que erigiram em sua memória um pilar sobre o qual descansa um cão entalhado em mármore de Paros. Texto 2: a igualdade.
Um cântico à liberdade de pensar, agir e ser. Cântico é o título da obra ficcional de Ayn Rand. A história se passa em uma sociedade que aboliu completamente o conceito do eu. Ali dizer eu tornou-se um crime gravíssimo, tendo como consequência certa a punição por severas penas. A autora esclarece que no conto a individualidade foi substituída pela coletividade, onde todo o vocabulário e até mesmo todo o pensamento destruiu a figura do eu e admite apenas a presença do nós. Nas primeiras linhas do livro, a personagem principal é apresentada ao leitor. Nosso nome é igualdade, tal como está escrito em nosso bracelete de ferro, que todos os homens carregam em seu pulso esquerdo com seu nome gravado. Nós temos 21 anos de idade, temos 1,82 m de altura, e isso é um fardo, pois não existem muitos homens com 1,82 m de altura. Os professores e os líderes sempre olham para nós de sobrancelhas franzidas e dizem: há maldade em seus ossos, igualdade porque seu corpo cresceu para além dos corpos dos seus irmãos. O próprio personagem refere a si mesmo na terceira pessoa, usando o pronome nosso, ao invés de meu. O livro ainda apresenta instituições que coordenam as vidas de todas as pessoas, como, por exemplo, o Conselho de Vocações, que define a profissão que cada um deve exercer, independentemente de sua preferência pessoal. O Palácio do Conselho Mundial, um órgão que detém o domínio da verdade e que define os valores e as regras que todas as pessoas devem crer e seguir. Para os jovens, ainda, há o lar dos estudantes, onde nós nos levantávamos quando a grande campainha tocava na torre e voltávamos para as nossas camas quando ela tocava novamente. Antes de tirarmos nossas roupas, paramos no grande salão de dormir, erguemos nosso braço direito e dizemos conjuntamente com 3 professores: não somos nada, a humanidade é tudo. Pela graça de nossos irmãos, estamos autorizados a nossas vidas. Existimos por meio de e para graças a nossos irmãos, que são o Estado. Amém. O livro segue apresentando uma realidade em clima de distopia, em que as pessoas deixam de pensar e agir por si mesmas para subordinarem suas vidas a regras de condutas estabelecidas para todos, sem distinção e sem participações na elaboração das leis. As consequências maléficas dessa planificação social é tema central da obra de Ayn Rand, que acusa frontalmente a ideia de tornar todos iguais, seja por meio da doutrinação ou até mesmo da coerção. Para a autora, ser livre dentro dos regimes, aos moldes dos fascismo, socialismo e nazismo, é como um pássaro que tem a ilusão de que a gaiola é um sistema de proteção que o dono lhe oferece sob a falácia de que o pássaro preso é bom para ambos. Enquanto o pássaro recebe comida e segurança, o dono desfruta do seu canto como pagamento. Vamos lá para as atividades. 1. Qual das frases se refere ao pensamento cínico? A. Apreender a viver com o necessário e não fazer do desnecessário algo necessário. B. Valorizar a razão e a cultura, pois esses são fundamentais para a vida humana. C. A razão é a base para a vida humana. D. A essência do homem é sua alma. Essa é racional e virtuosa. E. Aprender a viver com o necessário natural e cultural. A resposta correta é a letra A. A letra A é esse aqui, ó. Aprender a viver com o necessário e não fazer do desnecessário algo necessário. Então, esse aqui é um pensamento cínico, tá bom? A resposta da primeira letra A. Vamos lá. 2. Os cínicos podem ser chamados de cães. Qual alternativa abaixo não justifica tal designação? A. Por causa da indiferença e de seu modo de vida, pois fazem um culto à indiferença e, assim como os cães, comem, fazem amor em público, andam descalços e dormem em banheiras nas encruzilhadas. B. Porque o cão é um animal sem pudor, e os cínicos fazem um culto à falta de pudor, não como sendo falta de modéstia, mas como sendo superior a ela. C.
porque o cão é um bom guarda e eles guardam os princípios de sua filosofia, os valores naturais e necessários para a vida. D. Porque o cão é um animal exigente que pode distinguir entre os amigos e inimigos. Portanto, eles reconhecem como amigos aqueles que são adequados à filosofia e os recebe gentilmente, enquanto os inaptos são afugentados por ele, como os cães fazem, ladrando contra eles. E. Porque o cão é um animal domesticado que pode viver entre os homens, aceitando assim a sua cultura. A resposta correta é a letra E, porque o cão é um animal domesticado e que pode viver entre os homens, aceitando assim a sua cultura. Então, gente, esse aí é o nosso PET, né? No PET 6, semana 1 do segundo ano. Qualquer dúvida, entre em contato. Grande abraço para vocês. Não esqueça de curtir e se inscrever no meu canal. Valeu, forte abraço para todos.